Olá pessoal, sejam bem-vindos a essa aula. Continuaremos agora falando sobre o assunto de MRU, Movimento Retilíneo Uniforme. Agora com uma parte mais teórica para você entender bem e logo em seguida com resolução de exercícios. Então vamos lá? Então o primeiro conceito bem importante que você tem que ter é o que é uma função horária. Tá? É a parte inicial do MRU, é um bom entendimento disso. Então função horária, conforme você está vendo no seu slide, leia comigo. A função horária do espaço permite localizar um móvel em qualquer instante que se movimenta com velocidade constante, desde que o seu espaço inicial e a sua velocidade sejam conhecidas. Beleza, pessoal? Então perceba aí, ó, é uma única fórmula que você vai utilizar. Para o MRU é a mesma fórmula, né? S igual a S0 mais V vezes T. Lembrando que alguns livros trazem aqui no lugar do S o X, tá? X igual a X0 mais VT. Tem até uma frasezinha ali, ó. Se for S, você pode falar sorvete. Ou se for X, é chevette. Tá? É só uma frasezinha para você decorar ali a equaçãozinha, né? A fórmula do MRU, que é a mesma fórmula para a equação horária, certo? Então S seria o espaço total percorrido, o S0 é o espaço inicial, que é a distância que você está da origem. O V é a velocidade e o T seria o tempo. Para você entender melhor, vamos colocar um esquema aqui do lado. Então imagine essa reta, aqui está o seu início, a sua origem, vou chamar de origem. E o teu objeto, né, o carrinho lá, por exemplo, vou tentar fazer aqui, ó, ele começou a se movimentar daqui. Então imagine que você tem um carrinho aqui, e ele começou a se movimentar nesse ponto. E esse ponto ele está a 50 metros de distância da origem. 50 metros de distância da origem, certo? Então, essa distância da origem até o ponto inicial, onde você está começando o movimento, aqui seria o teu S0. Então, o teu S0 seria o próprio valor de 50, ou seja, o valor que você está da sua origem, 50 metros, certo? E é esse valor que você colocaria aqui na formulazinha, ó, 50, beleza? O T seria o tempo, desculpa, não no V, seria aqui, ó, o S0, tá? Então, S0, esse valor seria o 50. E aí, com esse valor, você calcularia a velocidade, ou o tempo, ou o próprio deslocamento aqui, certo? Então, esse S0 é a distância que você está da origem, conforme nós acabamos de mostrar aí. Então, o S é o espaço total percorrido, o S0 é a sua distância da origem, conforme eu mostrei, o V é a velocidade e o T seria o tempo. Isso são as variáveis para essa forma. Beleza? Vamos continuar. E aí você tem que pensar na seguinte hipótese, porque a tua velocidade ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Quando que a sua velocidade ela será negativa? Quando você estiver indo contrário à sua trajetória. Então imagine aqui, ó, veja a imagenzinha. Então aqui você tem ó, a trajetória apontando para a direita, né? E o seu deslocamento, esse carro, está indo contrário à trajetória. Ou seja, indo para a minha esquerda, né, dessas setinhas aí. Então eles estão em sentidos opostos, uma para a direita, o outro para a esquerda. Então quando você for fazer as contas, você vai usar um valor negativo para a velocidade. Agora, e se eles forem para o mesmo lado? Tanto faz para a direita ou para a esquerda, que eu coloquei tudo para a direita. Então aqui, ó, se a minha trajetória está indo para a direita e o meu carro, sentido deslocamento, também está para a direita, ou seja, indo para o mesmo sentido, você tem a sua velocidade positiva. Seria chamado de movimento progressivo retrógrado, que vai aparecer aí para você no seu slide. Tá? Então, quando você tem a velocidade negativa, direção, sentido e trajetórias opostos, você tem um movimento retrógrado. Lembra que a velocidade deve ser negativa. E quando você tem trajetória para o mesmo sentido do seu deslocamento, você fala que o seu movimento é progressivo. A sua velocidade deve ser um valor positivo. Tranquilo, pessoal? Vamos continuar então com isso. Na análise gráfica, você teria essa situação. Então, esse primeiro gráfico aqui mostra o movimento progressivo. Quando que você vai ter isso daí? Quando você tiver o S
pelo t. Então, esse gráfico vale para esse esquema, tá? Espaço e tempo. E da mesma forma aqui, ó, espaço percorrido, ou x, tanto faz, tá? E o tempo. Então, quando esse gráfico de espaço por tempo estiver subindo, você tem um movimento progressivo. Quando esse gráfico estiver descendo, o S pelo T, você tem um movimento retrógrado, beleza? O ponto que cruza o eixo Y, você tem o teu S0, beleza? E um ponto aqui que você escolha no final do gráfico, um ponto qualquer, ó, esse ponto você aqui puxa para o teu eixo Y também, você teria o valor do S. Depois vai ter um exercício lá referente a isso, tá? Mesmo esquema aqui, ó. O ponto que cruza o eixo Y, você tem o valor do S0, o espaço inicial. E um ponto qualquer aqui que você pegue do gráfico até o eixo Y, você tem o espaço percorrido naquele intervalo de tempo. Tranquilo, pessoal? Então, de uma forma geral, essa é a parte teórica e vamos a alguns exercícios. Então, pessoal, vamos resolver os exercícios, então, referente ao movimento retilíneo uniforme. Então, leia comigo aqui, depois você vai ter o slide, tá? Para você visualizar melhor, né? Eu sei que com o projetor não é lá muito adequado, mas depois você pode ler lá comigo nos slides. Então, diz assim, uma partícula descreve um movimento uniforme. A função horária dos espaços com unidade do sistema internacional na unidade é. Então, aqui você tem a sua equaçãozinha horária, tá? Então, vou escrever um pouco maior aqui, ó. S é igual a menos 2,0, que é 2, mais 5,0, que é o 5, T. Então essa aqui é a equação horária que o enunciado me deu. E aí ele perguntou o seguinte, nesse caso, podemos afirmar que a velocidade escalar da partícula é. Então quando você tem a sua função horária, você simplesmente coloca aquela equaçãozinha que nós vimos na parte teórica aqui embaixo. Vou colocar aqui, ó. S igual a S0 mais V vezes T. E aí você simplesmente compara as posições. Então o meu S0 aqui vai ser quanto? O S0 está na mesma posição do menos 2. Então eu sei que o S0 é menos 2. Ou seja, ele saiu atrás da origem, né? Qual seria a minha velocidade? Positivo e positivo. Então é simplesmente você pegar o valor que está aqui, ó. Então a velocidade é o valor de 5. Então você sabe que você tem o espaço inicial, da onde começou o movimento, igual a menos 2 e a sua velocidade é igual a mais 5. Aplicando novamente aqui, daí você consegue visualizar qual que é a resposta. Então olha o item A. A velocidade é menos 2 metros por segundo? Não, né? A velocidade é 5. Então qual seria a resposta aqui? Então a velocidade é 5 metros por segundo e o movimento é progressivo ou retrógrado? Lembra que a velocidade positiva significa movimento progressivo. Então nesse caso, a gente marcaria a opção C aqui, 5 metros por segundo a velocidade e o movimento seria progressivo. Tranquilo? Vamos lá para o próximo exercício. Então o próximo exercício, deixa eu mudar aqui o slide, seria esse aqui. Ó. Então só vou apagar aqui primeiro as continhas, né, que nós havíamos feito, para você entender agora esse próximo aí. Então já vamos lendo junto aí. Ó. Uma partícula descreve o movimento uniforme. Por enquanto só estamos trabalhando com o movimento uniforme, certo? A função horária do movimento... Opa, peraí que eu voltei no slide. Deixa eu colocar para frente. Então esse exercício aí. A posição de um móvel em movimento uniforme varia conforme a tabela que está aí. Né? Então aqui você tem os valores do S, então, espaço percorrido, e aqui você tem os valores do tempo. Tá? E aí você tem alguns valores informados aqui. Ó. Então tempo 0, tempo 1, isso em segundos. Tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5. E nesses tempos foi medido o espaço, a distância percorrida. Então no tempo 0 foi medido aqui, ó, 25 metros. Tempo 1 segundo, 21 metros. E assim sucessivamente. Ó, 17 metros aqui no tempo 2, no tempo 3, 13 metros, no tempo 4, 9 metros e no tempo 5, 5 metros. E aí com essas informações, com essa tabela, qual seria a equação horária desse movimento? Então para saber a equação horária, primeiro eu preciso calcular a velocidade. Aquela formulazinha que você deve lembrar. S igual
a S0 mais V vezes T, certo? Passando esse S0 para cá, então você vai ficar S menos S0, lembra que passa com um valor negativo, caso esteja positivo, né? Que seria a velocidade vezes o tempo. O S menos S0, isso aqui é o deslocamento, que é o ΔS. Aqui seria a velocidade, e esse tempo ele também é uma variação, ele seria a variação de tempo. Para eu calcular a velocidade, isola o V. Então o teu V ficaria o ΔS dividido por ΔT. Pega os valores que você tem aqui e aplica na fórmula, tá? Você pode pegar qualquer tempo, qualquer espaço. Então vamos pegar nos tempos mais fáceis, né? Onde o tempo é zero. Então eu vou escolher dois valores de tempo, tempo 0 e tempo 1, né? Que são os menores valores de tempo. Qualquer outros dois pontos que você pegasse daria o mesmo resultado. Tem que dar o mesmo resultado. Então aqui, ó, variação de espaço nesses tempos. 25 para 21 é final menos inicial, né? Então vai ser 21, então a velocidade vai ser 21 final menos o inicial, que é 25. Sobre a variação de tempo, de 0 para 1, final menos inicial. Então a tua velocidade aqui, ó, cuidado com o valorzinho, tá? 21 menos 25 dá menos 4 sobre 1. Então a tua velocidade vai ser menos 4 e a unidade metros por segundo. Esse movimento é progressivo ou retrógrado? Ele é retrógrado, né? Então menos 4, a velocidade ele está indo contra a trajetória. Então qual seria a opção? Joga esses valores na sua formazinha. S igual a S0 mais V vezes T. E aí você calcula a equação horária. Então a equação horária vai ser S. Qual que é o tempo inicial? Agora você não pode escolher mais, tá? Você tem que pegar no tempo zero. Então no tempo zero, esse S0 é 25. A tua velocidade é negativa, não vai pôr mais aqui, né? Ó, fica menos 4 vezes o valor do T. E aí você vê qual que é a opção que corresponde. Então 25 menos 4T, então seria aqui nesse exercício a opção B como resposta. Beleza, pessoal? Vamos lá, mais um. Espero que esteja entendendo, né? Então vamos lá, mais um exercício. Próximo. Vou apagar aqui o quadro. E aí se você conseguir, né, já baixa o seu material, já vai lendo ali. Então vamos apagar aqui e já faço a leitura com vocês. Então vamos lá. Sabendo que o espaço, já vou lendo, tá pessoal? Já vai anotando aí. Sabendo que o espaço do móvel varia com o tempo, obedecendo a seguinte função horária. X igual a menos 100 mais 25t. Tá? Então essa aqui é a minha função horária. Vou colocar aqui para você visualizar bem. Então x ou s é a mesma coisa, tá pessoal? É espaço ou x, tanto faz, tá? Então aqui vai ficar menos 100 mais 25t. Então essa é a tua equação horária. Determine o espaço no instante 8 segundos. Então essa é bem fácil, é só no lugar do t colocar 8 segundos, tá? Então a resposta do item A vai ficar o espaço, x ou s, vai ficar menos 100 mais 25 vezes o tempo que ele falou que era 8 segundos, né? Então coloca o 8 aqui, ó. E aí você vai fazer a continha, e aí depois você visualiza a resposta aqui, né? Primeiro faz a multiplicação, 25 vezes 8, aí depois subtrai isso aqui de 100. E aí você vai ter a resposta aqui. Nesse caso, ele não falou qual que era a unidade, então deixa em metro, em quilômetro, né? Que não foi dito aqui, vamos pegar um valor adimensional. Agora o item B. Então o instante que o móvel passa na origem das posições, tá? Bom, vamos ter que fazer o item A mesmo. Vou pegar um calculador aqui, ó. Cadê minha calculadora? Vamos fazer a continha aqui, ó. Senão a gente vai precisar desse item A. Não tem problema usar a calculadora, tá, pessoal? Pode usar aí na tua casa, o que importa é você entender o processo todo. Então aqui vai ficar, ó, 25 vezes 8 menos 100. Então aqui dá 100, certinho 100. Então aqui vai dar 100. Agora o item B. O instante em que o móvel passa pela origem. A origem seria o quê? Você vai pegar esse x ou s e colocar igual a zero. Isso seria a origem. Então você vai pegar a sua equaçãozinha horária. No lugar do x, quando falar da origem, ou do s, você coloca zero. Então ficaria 0 é igual
A menos 100, você não pode fugir da sua equação horária, né? Menos 100 mais 25t. E aí simplesmente você resolve, né? O menos 100 passa para lá, fica mais 100 igual a 25t. O 25 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então vai ficar 100 dividido por 25. Ou seja, vai dar 5, né? Então 5, e aí seria o quê? Segundos. Tranquilo, pessoal? Então essa é a continha que você faz aí. Agora o próximo aqui, ó. Opa, 5 não, né? Dá 4. 5, 10, 15, 20. 4 vezes 2, 8, 4 segundos, não 5. O item C. Informe se o movimento do móvel é progressivo ou retrógrado. Lembra, velocidade positiva, progressivo. Velocidade negativa, retrógrado. Aonde que você vai olhar isso? Lá na sua equação horária. Então você coloca a formulazinha embaixo. Então S igual a S0 mais V vezes T. E aí compara os valores. Qual seria o valor do S0? Igual ao exercício anterior. Ó. S0 é menos 100. Qual seria o valor da velocidade? Valor iguais, né? Então fica o próprio valor que está ali, ó, 25. Então a sua velocidade é igual a mais 25 metros ou quilômetros por segundo. Vamos imaginar que seja metros por segundo. Como o valor aqui é positivo, o teu movimento seria progressivo. Tranquilo, pessoal? Então espero que você tenha entendido esses exercícios. Vai ter mais alguns para vocês fazerem posteriormente, tá? E qualquer dúvida a gente vai tentando entrar em contato de alguma forma aí. Um grande abraço, até a próxima.